Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dylan Dog, Prelúdio para Morrer. Esse é o segundo número de Dylan Dog Graphic Novel. Essa coleção que parece que está tendo uma periodicidade anual, pelo menos ano passado saiu uma e esse ano está saindo a segunda. E essa coleção ela publica histórias que saíram originalmente na mensal italiana do personagem. As duas histórias que saíram, tanto Mater Dolorosa quanto Prelúdio para Morrer, são inéditas no Brasil, né, até elas serem publicadas, claro. E só que assim, após saírem na mensal, elas ganharam um formato maior, uma edição mais luxuosa. É claro que as histórias selecionadas para isso, elas possuem um quê de especial. Mater Dolorosa era a continuação de Mater Morbi, uma história premiada do Dylan, premiada internacionalmente, inclusive, e Mater Dolorosa, inclusive, possui uma arte deslumbrante. Mater Dolorosa foi comentada aqui no canal. Já Prelúdio para Morrer tem como grande atrativo o nome do Dario Argento. E na minha ignorância, né, eu não sabia quem era esse cara. Eu não sabia quem era o Dario Argento, julgava um ilustre desconhecido, né? Quando eu vi sendo divulgado esse quadrinho com esse nome, eu falei, cara, bom, parece ser alguém importante, né? Mas alguém que eu não conheço. Por causa dessa edição, eu fui pesquisar um pouco sobre o Dario Argento e descobri bastante coisa, cara. O cara é realmente bem importante. O cara é um dos grandes nomes do cinema italiano, especializado em suspense e em terror. Inclusive aqui na edição tem um texto no qual é mencionado que quando ele foi convidado para escrever o Dylan Dog, ele disse, é muito legal, né, realmente ter contato com o segundo maior nome do terror italiano, depois dele seria o Dylan Dog. E é um cara que influenciou gente como John Carpenter e trabalhou com George Romero na Madrugada dos Mortos. E antes mesmo de despontar como diretor, ele já tinha trabalhado como roteirista, escreveu roteiros de filmes como, sei lá, Era Uma Vez no Oeste. É um cara que realmente é um grande nome, não só do cinema italiano, mas do cinema mundial. E realmente um nome desses pegar para escrever o Dylan Dog, cara, é algo muito marcante, é um acontecimento. Mal comparando, imagina se o Hitchcock, quando vivo, topasse escrever uma história do Batman, por exemplo. Pô, cara, ou sei lá, agora o Spielberg pegando uma história do Quarteto Fantástico. É algo que realmente chamaria, assim, a atenção. Prelúdio para Morrer foi publicado originalmente no número 383 da revista italiana Dylan Dog. Isso foi quando? Em junho de 2018, ou seja, menos de um ano depois a história está saindo aqui. O título original dessa história é Profondo Nero, que, sei lá, é preto profundo, algo desse tipo, né? E isso faz referência a o título de um filme do Dario Argento que é Profondo Rosso, acho que é assim que se pronuncia, Profondo Rosso, acho que não sei, não tenho certeza como é que se pronuncia. Mas o título, esse filme, né, tem título em português, esse Profondo Rosso, de Prelúdio para Matar. Então, como, sei lá, essa história em italiano fez referência a esse filme com a palavra profundo, em português o tradutor optou por fazer essa referência com a palavra prelúdio. Então, se foi Prelúdio para Matar, a outra, essa é Prelúdio para Morrer. Essa foi a opção do título para fazer referência ao filme do Dario Argento. Bom, o roteiro é do Dario Argento, mas não dele sozinho. É também do Stefano Piani, que é roteirista, que trabalha com Dylan Dog, e os desenhos são do Corrado Roy. Olha só os desenhos do cara, olha só o preto e branco que o cara faz, assim. E o seguinte, né, a história é bem interessante. Ela utiliza elementos de um ambiente assim de sadomasoquismo, né? Na verdade, é mais que sadomasoquismo. Deixa eu pegar aqui só para fazer a referência, né? É BDSM, bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Mas não só isso, né? Ela mescla todo esse ambiente com uma instituição da nobreza inglesa que é o Whipping Boy. Isso significa, traduzindo assim de maneira mais direta, garoto chicote.
chicoteado. Bom, vamos entender o que é esse whipping boy. Era o seguinte, né? No passado, né? Até no passado recente, era comum utilizar castigos físicos no processo educacional. E no passado até mais, no passado recente era assim, quanto mais a gente afasta no passado, mais ainda. Inclusive era comum, sei lá, o tutor utilizar chicotear o discípulo, né? Acontece que quando o aluno era um nobre, a coisa complicava. Imagina o seguinte, o tutor era um plebeu, estava educando um nobre. Como é que alguém de um estamento inferior ia bater em alguém de um estamento superior? Cara, isso complica, né? Então a solução foi a criação do whipping boy, que era alguém que tomava o castigo no lugar do nobre. Vamos lá, vamos entender. O whipping boy era um garoto criado junto com aquele nobre e que, em tese, criaria amizade. Quando o nobre cometia um erro, o garoto era chicoteado na frente do nobre. A ideia era o nobre ver o mal que ele estava fazendo e evitar fazer besteira no futuro. Vamos lá, essa que era a ideia. Há discussões entre os historiadores se existiu ou não esse whipping boy. Alguns acham que é mais mito do que realidade, que as fontes não comprovam, né? De todo modo, aqui no Brasil, nós tivemos algo que guarda um certo parentesco com o whipping boy, que foi o moleque de pancadas. O que era o moleque de pancadas? O moleque de pancadas era um escravo criado junto com o senhor, junto com o senhorzinho, vamos lá, junto com o filho do senhor, e esse escravo deveria atender os desejos do senhor. Inclusive, ele funcionava de cavalinho, ele apanhava do senhor, a iniciação sexual do senhor não era incomum que acontecesse com ele. E olha só, isso não é o whipping boy, mas a gente guarda certa semelhança. Quem fala do moleque de pancadas é o Gilberto Freire. Então, assim, se quiserem dar uma olhada. Mas voltemos à história, né? Só fiz esse desviozinho para falar um pouquinho desse aspecto. No início, por um infortúnio, né, o carro dele é guinchado, ele está com a carteira ruim, o Dylan Dog acaba parando em frente a uma exposição de BDSM, né, de uma pessoa que fotografou. E nessa exposição ele viu um quadro que está olhando para um quadro e que o chama atenção, e o que chama mais atenção ainda é a modelo que posou para o quadro, que está na frente do quadro. Ele reconhece essa modelo pelas cicatrizes que ela possui nas costas, que são cicatrizes de chicote. E que inclusive estão no quadro, né? A cena é essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui. Ele vê essa modelo que tem as mesmas cicatrizes que está no quadro, e ele se apaixona, né? Como é comum no Dylan Dog, ele se encanta, segue essa mulher e ela desaparece. Bom, ele fica com aquilo na cabeça, depois procura achar essa moça, né? Ele chega até a casa onde ela vive. Essa moça divide um apartamento, né, com uma outra moça. Essa outra moça diz para o Dylan Dog que ela está desaparecida, né? Acaba que nesse mesmo dia que o Dylan Dog vai visitá-la, é um pequeno spoiler da trama, né? Essa moça morre, né? E o Dylan Dog descobre que além dessa moça que dividiu o apartamento com a modelo está morrer naquele momento, né? Logo, praticamente no momento da visita, o Dylan Dog sai e ela morre, depois ele volta. E não vou contar tanto para não estragar. E ele descobre também que a modelo estava morta. Já tem um tempo. E, cara, essa descoberta dá o que pensar, né? Perguntas, né? Quem a matou, por quê, como Dylan a viu, por que ele a viu depois de morta. São essas perguntas que conduzem a trama. E que essa trama leva à nobreza inglesa e à decadência moral dessa classe. A história, ela fala também sobre a violência introjetada, sobre essa violência, né, a situação de alguém que sofre tanto, que internaliza essa violência, né, e que não consegue viver para além dela. Ou seja, alguém que é escravizado, chicoteado e não consegue pensar a vida para além disso. A história tem uma boa dose de erotismo, não pornografia. Inclusive esse erotismo ele é usado como elemento condutor da história, ele não é gratuito.
E tem um bom roteiro, assim, tem um bom roteiro, assim. Inclusive, depois de ler isso aqui, me deu muita vontade de conhecer os filmes do Dario Argento. Porque isso aqui é bem interessante. Ele mesclou, assim, diversas coisas nesse ambiente SD, que agora sempre esqueço, né? SDSM, com essa instituição, que é a discussão se ela existe ou não, e criou uma história com um toque forte sobrenatural, que realmente faz a gente pensar no mistério, mas não só isso, né? Faz a gente pensar sobre essas relações de dominação aqui. Gibi bem legal, assim, bem legal. E realmente, né? Foi bacana ler um gibi do Dylan Dog, escrito por esse cara, assim, e no meu caso está fazendo o contrário, né? Se para boa parte das pessoas que conhecem o Dario Argento, talvez tenha gente que comprou o gibi do Dylan Dog por causa do Dario Argento, eu conheci o Dario Argento por causa do Dylan Dog, e agora eu vou tentar correr atrás para ver algumas coisas dele, né? O tempo está meio corrido, mas eu vou tentar separar um para ver um outro filme dele. Inclusive, se você conhece o diretor, quiser indicar aí, bom, por onde eu começo, o que é mais legal, fica à vontade. Bom, paro por aqui, agradeço demais por você ter visto o vídeo. Vou deixar o link para compra do gibi aqui na descrição. O pessoal sempre pergunta, eu acabo não colocando, né? Eu acabo deixando sempre um link da Amazon geral, um link porque quem entra por esse link e quer comprar alguma coisa na Amazon ajuda bastante o canal. Mas vou deixar além do geral, vou deixar o do Dylan Dog Graphic Novel 2. E é isso, agradeço por ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, também a compartilhar esse vídeo, mostrar para os teus amigos, é isso que ajuda o Ministério dos Quadrinhos a crescer. Um abração e até o próximo vídeo.